Olá, meus amigos, meus alunos, ex-alunos, conhecidos, pessoas que estavam pela internet e acharam este vídeo. Eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, contador de causos, e hoje quero falar com vocês sobre o impeachment no Brasil, nas minhas reflexões no isolamento social. Impeachment ou destituição é um processo político criminal instaurado por denúncia no Congresso para apurar a responsabilidade do presidente da República, governador, prefeito, ministro do Supremo Tribunal ou de qualquer outro funcionário de alta categoria por grave delito ou má conduta do exercício de suas funções, cabendo ao Senado, se procedente a acusação, aplicar ao infrator a pena de destituição do cargo. A denúncia válida pode ser a de evidente existência de organização criminosa, seja por crime comum, crime de responsabilidade, abuso de poder, desrespeito às normas constitucionais ou violação dos direitos pétreos previstos na Constituição. Para alterar conteúdo disposto em uma cláusula pétrea, é preciso promulgar uma nova Constituição. As chamadas cláusulas pétreas estão enumeradas no artigo 60, parágrafo 4 da nossa bela Carta Magna. O termo impeachment ou impedimento ou destituição apareceu na primeira vez na segunda metade do século XIV, já nos fins da Idade Média. Em 1376, Lord Latimer, foi alvo de um processo da Câmara da Câmara dos Comuns, parlamento inglês, o que se configurou como o primeiro processo de impeachment do mundo. Neste processo foram definidos os primeiros trâmites que seriam aperfeiçoados no decorrer dos séculos. O modelo inglês logo foi incorporado pela maioria das nações e que passou a vigorar nas chamadas democracias representativas. Já fiz um videozinho sobre democracia representativa. Procure lá na minha página. Os Estados Unidos foram dos primeiros a incluir a noção de impeachment em seu ordenamento jurídico. O uso dessa prerrogativa foi posta em execução na década de 70, quando então o presidente Richard Nixon foi afastado do cargo em razão de um grande escândalo. O primeiro processo de impeachment na história brasileira foi aberto em 1954, 4 anos depois da lei do impeachment ser promulgada contra Getúlio Vargas, mas foi rejeitado pela maioria dos parlamentares. Porém, a pressão pela saída do presidente continuou e 2 meses depois ele se suicidou. Ao menos, verdade ou não, são os registros oficiais. Há muita discussão sobre isso. Café Filho, vice-presidente de Vargas, o substituiu e logo se retirou por motivos de saúde, dizem, Assumiu Carlos Luz, presidente da Câmara, esse sim foi destituído por meio de um processo de impeachment em 1955. Quando Café Filho tentou reassumir a presidência, também foi impedido, em 55 mesmo. Na recente história do nosso país, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff passaram por processos e deixaram o cargo. Dilma teve o processo concluído e foi retirada do cargo em 2016. Fernando Collor de Mello renunciou antes da conclusão, em 1992, mas o processo seguiu e levou à suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. A previsão do impedimento do cargo de presidência da República estava inclusa na legislação brasileira desde a primeira Constituição republicana, outorgada em 1891. Com o processo da redemocratização do Brasil, iniciado em 1985, após a vigência dos governos militares, foi elaborada e aprovada uma nova Constituição de 1988. Essa Constituição, vigente até hoje, além de assegurar as liberdades individuais e as eleições diretas, também conservou na sua estrutura a possibilidade de impeachment para o presidente da República. O artigo 85 da nossa Constituição de 1988
fala que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente, não é só, mas especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Meus amigos, agora é o momento de parar e fazer a nossa reflexão livre e com autonomia, sem se deixar levar por mim, por alguém, por político, por padre, por bispo, por pastor, por ninguém. É a nossa autonomia em função dos fatos e a gente entender realmente o que nós pensamos, o que nós vamos fazer, qual vai ser a nossa atitude, né? E aí, alguns pensamentos. O nosso atual presidente, 2020, infringe os itens do artigo 85 da Carta Magna? Se a sua resposta for sim, por que ele ainda continua no poder? Quais são as forças que ainda seguram esse presidente? Você concorda com elas? As atitudes desse presidente prejudicam a sua vida, a vida da comunidade, a vida dos mais necessitados, das pessoas e grupos em vulnerabilidade social, a vida da humanidade, a vida da biodiversidade, a nossa vida. Se o presidente infringe a Carta Magna e você se diz um democrata, você deve tirar o presidente usando a força bruta e física ou deve usar a própria Constituição de 1988, que tem todas as ferramentas para nos proteger? Até quando vamos ficar parados vendo apenas 25% da população feliz e contente com este presidente, né? Até quando vamos deixar apenas as forças econômicas e políticas ter a supremacia sobre os outros 75% da população? Vamos refletir, meus amigos. Descubra o seu posicionamento com autonomia e conhecimento crítico. Não se deixe levar por A, B, por esta fala, por jornais, por nada. Pense, reflita e depois tome a sua posição, a sua atitude consciente, madura e cidadã. Abraços e até a próxima reflexão. Visite a minha rede social, tá? Uma delas, Oswaldo Campos JR. Beijos e até a